Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando o nosso Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje já são 24 dias passados do mês de abril, meus amigos. Estamos na última segunda-feira do mês de abril. E com muita alegria, a nossa última segunda-feira sempre é da USE Intermunicipal de Franca, né? O Evangelho é com um dos participantes da equipe de oradores da USE Intermunicipal. E depois eu vou apresentar para vocês a nossa amiga que irá fazer hoje o Evangelho. Para iniciar, né, como é de costume, né, meus amigos, eu vou compartilhar com vocês a nossa mensagem, aqueles livrinhos, né, pequenininhos, do nosso querido Chico, Caminho, Verdade e Vida. Hoje é a lição 3, examina. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenta e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que determinaram. Se o resultado do desejo injusto de supremacia se obedece somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas, se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, receba as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas vanglórias, Jesus foi tido por imprudente, rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, fica aqui, meus amigos, a dica dessa noite para que possamos refletir. E antes que façamos a nossa oração inicial, vamos agora todos, né, unidos no mesmo pensamento, vamos chamar a nossa amiga Iraídes, que irá fazer a oração inicial, e depois eu farei a leitura de um pequeno fragmento do capítulo que será hoje feita a explanação. Boa noite, Iraídes, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Tânia, boa noite a todos, boa noite a Paula, né? Nossa oração. Então, é com muito prazer. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Mãe Maria Santíssima,
a equipe do José Marques Garcia, esses bondosos amigos espirituais, que não só nesse instante, mas em todos, né? É como se estivéssemos matriculados nessa escola bendita, como se estivesse, não, estamos, né? E matriculados nessa escola bendita, e o nosso esforço, nosso empenho é tão pequeniníssimo, né? Diante daquilo que eles fazem para nós. Eles nos assistem, eles nos intuem, né? Eles nos mandam boas vibrações de equilíbrio, de força, de coragem, de alegria, né? Tudo isso que precisamos, não só na segunda, mas todos os dias, não é? Então, nós agradecemos muito, estamos aqui hoje para agradecer, Senhor. Agradecer os inúmeros benefícios que temos recebido em nossas vidas, né? A saúde, a bênção da família, a bênção do lar, o ar, a água, a luz, que são nossos alimentos, e às vezes a gente esquece de agradecer. Temos em abundância, né? Obrigada, Senhor. Somos gratos pelo seu evangelho, pela doutrina bendita, pelos irmãos do caminho que nos escoram. Obrigada, Senhor. E nós, aproveitando, né, queremos pedir por aqueles que ainda não têm, aqueles que buscam o equilíbrio na família, aqueles que estão necessitados de amparo físico, principalmente amparo espiritual, aqueles que não compreendem porque sofrem, ou às vezes porque choram, ou às vezes porque passam por vicissitudes. Que todos esses nossos irmãos sejam nessa noite abraçados por essa equipe de benfeitores, em nome de Jesus, e que todos recebam uma parcela de luz, uma parcela de coragem, de fé, de esperança, para dias melhores, em torno do Evangelho de Jesus. E não só para que essa luz seja espargida para todos esses corações necessitados. Obrigada, Senhor. Obrigada, benfeitores, amigos. Obrigada, a equipe do José Marques Garcia, Jesus, a Mãe Maria Santíssima. Que assim seja. Que assim seja, muito obrigada, Iraídes. Antes de convidar a nossa amiga da noite, eu vou ler um fragmento do Evangelho em que a nossa expositora da noite, a nossa amiga, irá fazer o comentário. Perdoai para que Deus vos perdoe. É o item 4 do capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia é o comprimento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e nem grandeza. O esquecimento das ofensas próprios da alma elevada que pairam acima dos golpes que lhe possam desferir. Um é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites,
quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10º, bem-aventurado os misericordiosos. Então, agora, com muita alegria, nós vamos convidar a Paula Prado, né? A Paula, que é companheira lá do Centro Espírita Vicente de Paulo, não é, ô Paula? Isso Ou é o de mesmo. Paulo? Eu sempre troco. É esse mesmo, Templo Espírita Vicente de Paulo. Então, minha amiga, seja muito bem-vinda. É com muita alegria que nós te recebemos aqui, sempre tivemos vontade de convidá-la para estar aqui conosco. Que bom que você veio estar conosco essa noite. Seja bem-vinda, a sala é sua, minha amiga. Tá joia. Muito obrigada, viu, vocês todos que estão aqui, compartilhando aí mais uma noite de estudos. E eu peço que Deus nos abençoe, abençoe sempre os esforços que nós temos feito, né? No sentido de caminhar um pouquinho mais, de subir mais um degrauzinho da escada da nossa evolução. Então, que nós sejamos abençoados mais essa noite, mais uma vez aqui, com essas luzes, né? As luzes que a espiritualidade deixou aí para nós, na forma das mensagens do Cristo. E eu vou fazer só um comentário aqui, ó, que nós recebemos da USE quais os itens que são para ser estudados, né? Então, o item que foi passado para mim fazer essa noite foi do capítulo 10, do item 1 a 8. Então, eu vou parar aí no item 8, mas eu vou passar aqui para a gente ter uma noção de como é que é composto esse capítulo, né? Então, vamos ver aqui, ó, como é que eu passo os slides aqui. Tá aparecendo os slides? Tá, Paula, tá joia. Então, tá bom. Ó, esse capítulo 10, só para a gente ter uma noção, ele vai falar: perdoai para que Deus os perdoe, reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o arqueiro e a trave no olho, não julgueis para não serdes julgados. Depois vem as instruções dos espíritos, que é o perdão das ofensas, a indulgência e uma pergunta: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Então, a gente tem uma visão aqui da maneira como Kardec organizou o capítulo, porque ele, como um didata maravilhoso que ele foi agrupando as mensagens que os espíritos deixaram, assim, falando nesse capítulo de misericórdia, falando sobre o perdão, sobre o nosso relacionamento com as pessoas difíceis, e sobre como a gente olha para essas pessoas que são difíceis, que é o nosso julgamento, que é a questão do arqueiro da trave do olho e também quando a gente nota as imperfeições em outras pessoas. Baseado nisso, a gente vai começar agora os capítulos aqui. Então, a primeira coisa que eu pensei foi trazer o significado de misericórdia, porque as primeiras vezes, né, que eu comecei a pensar esse capítulo assim, mais no sentido de estudar com mais profundidade, eu lembrava que misericórdia era aqueles pessoais, né, que a gente via nos filmes, clamando, né, misericórdia, se jogando no chão, né. Então, é muito que a gente entende o sentido da clemência, é um pedido de clemência, né. E o dicionário vai falar que é um sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade de outrem, que é a piedade e é a compaixão. E é um perdão concedido unicamente por bondade ou graça. A misericórdia também, ela da maneira como a gente tem visto, principalmente na época de imperadores e de reis, ele fazia seu gesto de misericórdia assim: não, esse aqui eu vou ter misericórdia, esse aqui eu não vou ter, assim, unicamente por bondade ou não. Mas ele vem, se a gente for pegar a origem da palavra, ele vem de uma palavra latina, né, que juntou duas coisas, que é o misere e o cors, que significa cors de coração e misere, que é voltado para os pobres. Então, é assim, a gente ter o nosso coração voltado para os miseráveis. Mas, embora o significado na época fosse voltado para os miseráveis, no sentido da pobreza, aqui no Evangelho que nós procuramos
o espírito que vivifica e não a palavra que mata, a gente tem que pensar que os miseráveis são muito mais do que os que são pobres, mas são todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que estão em sofrimento. E muitas vezes, uma pessoa, ela pode parecer estar bem, mas ela está fazendo uma semeadura tão dura para ela, tão difícil, que ela, na verdade, ela está semeando a miséria para o futuro dela, embora ela não pareça, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado de voltar o nosso coração também para as pessoas que estão em erro, também para aqueles que estão equivocados, né? E aí, o primeiro item, que é perdoai para que Deus vos perdoe, é justamente o item que a Tânia leu, né? Que ele está falando que a misericórdia, nesse sentido, da gente ter o nosso coração voltado mesmo para aqueles que estão em erro, e que a gente não perca o nosso tempo em ficar apontando os erros das pessoas, ele vai trazer para a gente assim, ó, o esquecimento, que foi lido agora mesmo, né? Que é, a misericórdia também é o esquecimento das ofensas, que é próprio das almas elevadas. Dentro desse conceito aqui, gente, eu gostaria de trazer outras ideias também, da psicologia, do próprio Divaldo, que assim, ó, esse esquecimento total das ofensas, a gente não consiga ainda nessa vida nossa, nessa vida de dificuldade, nesse atraso que a gente ainda vive, nessa luta que a gente está travando aqui, nesse educandário, a gente não consegue se esquecer. Mas o que então significaria o esquecimento? Muitas vezes a gente se lembra muito das ofensas. A gente volta, a gente revive, a gente conta, e tudo dói de novo. E é tão interessante que quando a gente pensa na palavra ressentimento, a gente está falando em sentir de novo, porque o que significa de novo. Assim como renascer é nascer de novo, ressentir é sentir novamente. Então, muitas vezes, a gente no trabalho voluntário, ou mesmo na clínica, alguém vai contar uma coisa que aconteceu há 5, 10, 15 anos. A pessoa, ela chora, como se estivesse acontecendo naquele momento. Porque o nosso cérebro, ele não sabe o que é amanhã e o que é ontem. Se você conseguir continuar conectado, se lembrando daquilo, da maneira como aquilo ocorreu, você vai estar trazendo para o presente uma coisa que não está mais aqui. E você vai sofrer de novo, e você vai chorar de novo, e tudo vai doer de novo. Então, aqui, a gente pode interpretar essa palavra no esquecimento das ofensas e das dores que nos foram causadas, no sentido de conseguir se lembrar, sim, dessas coisas, sem tanta dor. Então, a gente não vai trazer lá do passado tudo aquilo que a gente viveu. A gente não vai trazer aquela intensidade das coisas, mas a gente tem memória, né? A gente vai se lembrar, sim. Mas a gente vai esquecer da dor de uma maneira que a gente trabalhou a dor. E que aquela dor já é diferente. Eu entendo que hoje eu sou outra pessoa, que o passado não está mais comigo, que aquela pessoa é uma outra pessoa. Então, eu já vou viver aquele passado, não da maneira como eu vivi, mas nesse esquecimento da dor. Eu posso até me lembrar da dor que eu senti, mas eu não vou estar vivendo ela hoje. Eu vou estar contando, olha, eu sofri. Vou contar para vocês aqui, por exemplo, quando a minha mãe faleceu. Eu me lembro que ela foi uma longa doença e os últimos dias dela foram muito difíceis. Apesar da fé, da certeza de que a vida continuava, eu sabia a dor que ela estava passando. Então, eu me lembro da dor, mas eu não vivo mais aquela dor que eu vivi naqueles dias. E outras coisas que a gente já passou, que todos aqui, amigos, se alguém falar assim, eu não tenho ninguém para perdoar, olhe direitinho no seu coração, porque eu falo assim, a gente está nessa vida, porque todo mundo aqui tem um perdão para dar e um perdão para receber. A gente pode não se lembrar, mas a gente pode ter um parente difícil, de quem a gente está precisando de dar ou de receber um perdão. A gente pode ter um trabalho difícil, onde talvez a gente precise de colocar o nosso perdão. Mas eu acho que o grande trabalho nosso é esse, é o que vai nos levar para subir um pouco dessa escada. Então, esse esquecimento, não como assim, saiu da minha mente. Às vezes, algumas pessoas vão conseguir
dependendo da profundidade, do quanto isso foi, né, mudou a sua vida em função daquilo, mas a gente vai olhar para aquele fato de uma maneira muito diferente. Então, a gente vai se esquecer da maneira como a gente viu aquela mágoa, e a gente vai conseguir vê-la de uma outra maneira, né? E uma outra coisa também que eu acho muito importante é pensarmos e ampliarmos um pouco aqui nessa noite. Quando a gente fala perdoai para que Deus os perdoe, os espíritos aqui estavam trazendo um aprendizado para nós que pensa o contexto para quem Jesus estava falando. Estava falando para pessoas muito duras. Então, era um Deus, assim, que ele precisava de colocar ordem na casa, porque nós já fomos, nós ainda somos ainda um espírito rebelde, hein? Mas naquele tempo a gente ainda era mais complicado ainda, né? Então, a gente não se confunda, achando que Deus é um contador, e que ele tem um caderninho que fala, perdoou um, vou te dar um perdão. Perdoou dois, vou te dar 2 perdões. Não perdoou, eu não vou te perdoar. Não, porque Deus, ele na sua infinita misericórdia, ele está muito mais preocupado com os nossos acertos do que com os nossos erros. Mas na sua grandeza e na sua perfeição absoluta, ele criou leis sob as quais, né, nós vamos voltar aos mesmos caminhos. E se a gente tiver plantado flores, nós vamos colher flores. E se a gente plantou o não perdão, e se a gente está plantando as mágoas, o que nós vamos colher? O não perdão e as mesmas mágoas. Porque, olha, nem precisava de Deus nos perdoar. A nossa consciência já foi o juiz mais implacável que ele poderia ter criado. Ele criou na nossa cabeça. Imagina quando a gente se sente culpada. Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito aquilo. Quer dizer, Deus, não é Deus que não nos perdoa. Somos nós que sabemos que nós precisamos reparar as coisas. E se a gente não permite que o outro repare, como é que a gente se permite reparar? É tão mais fácil quando a gente lida com mais flexibilidade, com mais tolerância, consigo mesmo, porque a gente consegue levar isso ao outro. Ou quando a gente consegue perdoar o outro, a gente também é mais tolerante com a gente mesmo. Porque tem pessoas que falam assim, olha, eu não aceito que faça tal coisa, mas eu também não faço com ninguém. E quando a pessoa faz, ela se sente muito mal, porque ela não consegue lidar com a própria imperfeição. Agora, quando a gente permite que o outro... Imagina uma história que aconteceu hoje no trânsito. Uma pessoa vai lá e te fecha. Aí você vai, você grita, e você fica nervoso, e você sai do controle. Uma coisa é uma fechada. Mas o dia que você comete um erro também, e como é que fica? Agora, se você entende, nossa, tem dia que às vezes eu estou nervoso, fui acudir uma pessoa que estava, fiz uma barbeiragem ali, então a gente consegue, perdoando, se perdoar. E essa que é a maravilha da justiça divina. É porque quanto mais a gente consegue praticar o amor em todas as direções, na direção do meu próximo, na direção da natureza, na direção da espiritualidade, em direção a mim mesma, mais o amor vai fluir. E quanto mais eu sou rígida, quanto mais eu sou dura, quanto mais eu quero exigir da vida, é o que ele vai falar aqui, ó, uma alma inquieta, sombria, amargurada. Porque tudo para ela é difícil, tudo para ela é muito grave. Né? Então, isso que Deus vai nos perdoar, na verdade, é a sua justiça e a nossa consciência que vai dizer assim, ó, você foi capaz de perdoar, então tá tudo bem você se perdoar também. Você poder se perdoar e poder superar uma coisa que você tenha feito no passado. Porque todos nós estamos sujeitos a erros, né? Então, eu escrevi aqui, ó, perdoar é fazer as pazes com o não, é ficar em paz. Porque muitos de nós tivemos infâncias difíceis, alguns tiveram casamentos difíceis, outros tiveram filhos difíceis, vida financeira difícil, e não foi como a gente queria, muitas vezes. Mas enquanto a gente ficar brigando com esse passado, brigando com essas pessoas, a gente vai ficar doente. Agora, quando a gente fala, tá tudo bem, eu passei aquilo, mas passou, e hoje eu sou uma pessoa mais forte, mais centrada, eu vou me dar a paz de ter vivido aquilo e de não poder mudar o meu passado. Porque ninguém pode mudar o passado. O que a gente pode
é transformar o nosso presente. E transformando aqui, o nosso futuro tenha certeza que ele vai estar transformado. Então, o perdão, a gente deveria fazer por uma escolha para a gente ter paz, para a gente ter saúde, para a gente não adoecer. Quantas pessoas que não conseguem perdoar ficam por anos, décadas, e a gente vê na literatura espírita, a gente por centenas de anos no mesmo sofrimento, sem conseguir superar algum ponto no seu caminho. E a pessoa que fez a prece é a Ismélia, não lembro o nome dela, Iraides, né, que fez a prece, ela falou assim, a gente faz tão poucos esforços, né? Resolvi ler a literatura lá de Emmanuel, lá do comecinho, eu estou lendo Ave Cristo de novo. Gente, os nossos esforços são bem pequenos, porque quando a gente lê aqueles livros, gente, e a gente vai ver como foi o início do cristianismo no mundo, olha, aquilo lá, assim, e o perdão que eles davam era perdão referente à perda da vida, dos filhos. Então, assim, e as pessoas conseguem ir superando. Dando tempo, eu vou contar algumas histórias aqui. Tem uma frase do Chico que ele fala assim, ó, quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma. Apenas sinta a compaixão daquele que precisa se humilhar os outros, né? Ofender e magoar para sentir-se forte. Porque quantas pessoas, gente, elas ofendem por fraqueza. Elas humilham porque elas têm um sentimento de inferioridade tão grande que ela precisa subir em cima da outra pessoa, moralmente, para poder se sentir melhor. Mas isso não é grandeza. A pessoa está sempre nessa luta de querer humilhar o outro, de ofender o outro, está sempre se isolando e está sempre se ferindo, porque não tem como ferir o outro sem a gente se ferir, sem a gente afastar outra pessoa. Então, para que a gente possa sentir compaixão dessas pessoas, né? O outro item é reconciliar-se com os adversários. Aí, no Evangelho está escrito, conserta-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não te suceda que ele te entregue ao juiz, que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para uma cadeia. Em verdade, eu te digo, que não sairás de lá enquanto não pegares o último ceitil. Então, dentro dessa linguagem, que é uma história que Jesus está contando, para pessoas que ainda estavam iniciando essa jornada, nesse caminho da emotividade, do sentimento, da espiritualidade, ele traz o quê? Uma metáfora forte. Se você não se refizer com o seu adversário, pode ser que ele te mande para o juiz quando você também cair. Mas a gente aqui está falando da mesma coisa. A gente está falando da nossa própria consciência. Porque assim, ó, se eu não me reconciliar com o meu adversário, eu também não vou conseguir ter paz. A gente vê algumas vezes casos, meus amigos, por exemplo, que a pessoa ela sofreu uma grande injustiça, por exemplo, uma injustiça financeira causada por um sócio. E assim, todas as vezes que a pessoa se lembra, Paula, mas eu tinha uma condição assim, eu tinha muito dinheiro, e essa pessoa fez tal coisa comigo, eu estou nessa situação. Cada vez que ele se lembra, ele fala assim, eu odeio, eu desejo que ele seja infeliz, eu quero ver ele passar tudo que eu estou passando. Cada vez que ele pensa isso, e a gente tenta trabalhar esse pensamento, na verdade, ele não está reconstruindo a própria felicidade. Ele está dependendo do outro ser infeliz para que ele seja feliz. Gente, isso aqui é prisão maior do que essa. A gente vê isso muito também, ex-mulher, ex-marido. A pessoa fala, como que depois de tudo que eu fiz, ele tem me abandonado, ou ela tem me abandonado para ficar com tal pessoa, eu não me conformo. Você acha que precisa de um juiz maior do que esse? De você não se conformar com alguma coisa e você está sofrendo dia após dia, porque a outra pessoa está sendo feliz e você não conseguiu reconstruir a sua vida? Quão libertador seria a gente poder olhar e falar, bom, já que isso aconteceu comigo, eu preciso me refazer, eu preciso me reconstruir, porque a minha vida continua, e a minha vida anda para frente, a minha vida não anda para trás. Então, quanto antes eu conseguir ir lá com esse adversário, com essa pessoa com quem eu não me dou, com quem eu desejo mal, ou que me deseja mal, mais energeticamente eu vou estar liberta
e pronta para refazer minha vida. Então, por isso que Jesus está falando, ele está falando nesse capítulo todo, sobre o perdão, sobre a reconciliação. Né? Aí eu achei muito bonita essa frase, se você amar os seus inimigos, você não terá inimigos. Porque aí não vai precisar de amar alguém que você odeia, porque não vai ter mais ninguém que você odeia. E ainda que a gente passe por esse estágio de odiar uma pessoa, e depois, igual eu falo, não, eu não vou mais pensar nessa pessoa, eu vou pensar na minha vida, o que eu posso fazer hoje para me refazer. Essa pessoa vai dando uma distância da lembrança dela para a minha vida. Ela já deixa de ser minha inimiga para ser uma pessoa talvez desagradável, indiferente, até que vai chegar o momento que vai ser o esquecimento das ofensas, que ela já não vai mais ser um inimigo mesmo. Ela vai ser simplesmente uma pessoa que passou pela minha vida, deixou uma cicatriz, mas a cicatriz mostra que eu estou viva, que eu estou forte, que aquilo lá não acabou comigo, que eu ainda estou de pé. Né? Aí eu também achei interessante, a consciência e travesseiro todo mundo tem, mas dorme só quem consegue. Então, assim, ó, se a gente não consegue se reconciliar, muitas vezes a gente não vai ter nenhum sono tranquilo, porque o juiz vai entregar para o ministro e a gente vai para a cadeia, que é onde? É a nossa consciência. A nossa consciência não vai nos deixar dormir. E a gente vai ficar ainda presa, né? Hoje a gente fala muito sobre constelação familiar, então eu acho que tem muito a ver com esse momento da gente pensar nos inimigos e nos adversários e em fazer as pazes com não, que dentro da constelação familiar a gente pensa assim, ó, que tudo na vida é uma grande constelação, se a gente for pensar. As pessoas, o nosso trabalho, o nosso passado, presente e o futuro, tudo isso tem uma conexão muito grande. Então, dentro desse pensamento, que é um pensamento sistêmico, que tudo está ligado a tudo, e tudo está interligado, então a gente pensa, faça as pazes com o seu passado, porque assim ele não vai atrapalhar seu presente. Você não vai ficar brigando todo dia para que não podia ter acontecido, não podia ter falado, não podia ter feito, não podia, foi e acabou. Faça as pazes para que o passado possa ficar lá. E para que as pessoas com quem a gente encontrou, cada um possa estar no seu momento, mas que você possa estar avançando e não estacionado, preso, né? Dentro da constelação a gente pensa, eu respeito, eu honro, eu perdoo. O quê? Tudo. Se eu tive problema com meus pais, com meus irmãos, ou com alguém no âmbito financeiro, até mesmo com Deus. Porque tem muita gente que na hora de enfrentar, por exemplo, uma perda de um ente querido, não aceita, mesmo sendo espírita. Fala, nossa, tal pessoa partiu da minha vida, mas eu não aceito. E a pessoa fica, deprime, e ela vai se revoltando. Aí a gente vai trabalhando com a pessoa muitas vezes, fala, mas você aceitou mesmo? Que são os lutos complicados, né? O que você pensa sobre a vida depois né, quando vem a morte, o que tem depois? A pessoa fala, não, eu não sei se eu acredito mais em Deus, porque Deus tirou a pessoa mais importante da minha vida. É uma forma de revolta. E, na verdade, a gente tem que fazer as pazes com o não. As coisas que não são como a gente quer. Então, quando a gente respeita o nosso passado, respeita as pessoas que passaram, não é porque elas merecem, não é porque elas nos respeitaram que elas merecem respeito. Elas merecem respeito porque elas existem e são filhas de Deus. E porque eu não vou fazer o que elas fizeram comigo. Eu simplesmente respeito. O meu passado, eu respeito. Eu honro aquela pessoa que eu fui, mesmo que eu errei. Eu honro os meus pais. E eu faço esse trabalho de perdão. Essa imagem ela é muito significativa, porque assim, ó, o que está alimentando as minhas raízes é o que vai subir no tronco da árvore, é o que vai para as folhas, para as flores e para os frutos. Até na mensagem que você leu, estava falando disso, né? Se uma árvore, que tipo de frutos a árvore vai dar? Nós temos que pensar que tipo de emoções está sustentando as nossas raízes emocionais. Que tipo de coisas eu tenho pensado? Que tipo de lembranças vêm para nós? As lembranças são muito significativas do que eu estou cultivando agora. Porque é conforme essas lembranças vêm, de alegria, de gratidão, ou de mágoa, de tristeza, de raiva, isso aí vai aparecer aonde?
nos frutos que eu dou, nas flores que vão sair daqui da minha obra, né? E aí o item seguinte é o sacrifício mais agradável a Deus. Aí dentro desse item, eu separei uma frase que fala, não sei se eu vou conseguir ler, porque está tampando aqui. Ah, tá. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Olha que interessante. Então, quando ele está pensando aqui, se tem algum irmão que tem alguma coisa contra mim, ou mesmo eu tenho alguma coisa contra ele, e eu chego na presença de Deus, todas as vezes que eu penso, nossa, mas eu não aceito que essa pessoa fez isso comigo, mas isso não poderia ter acontecido, não é possível, porque a gente pensa todas essas coisas, né, gente? A gente está falando do quê? Do nosso orgulho. Não podia ter feito isso comigo, mas eu sou tão boa, né? A pessoa não podia ter falado isso contra mim, e eu também não vou pedir perdão, e a gente não está falando do nosso orgulho. O nosso orgulho que vai norteando esse tipo de pensamento. Então, o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício do nosso ego. É aquele que fala, não, eu mereço tal coisa, as pessoas têm que me tratar assim. Né? Então, às vezes a pessoa fala assim para mim, nossa, mas ela não podia ter feito isso comigo. Eu falo, tanto podia que fez. Não tem essa de não podia ter acontecido isso comigo. Tanto podia que aconteceu. Aí a gente vai naquela linha, aceita que dói menos. Mas aceita não engolindo, aceita trabalhando a aceitação. Para que essa aceitação possa virar um aprendizado, a gente reconhece o que a gente sente, olha para trás, permite que aquilo, tudo que você está sentindo, se transforme num aprendizado, e aí a gente está indo nesse caminho da reconciliação. De entender que o meu orgulho, ele muitas vezes, ele me traz muito mais dor do que alegria. Muito mais raiva do que compreensão. Então, assim, esse é o sacrifício mais agradável a Deus, aquele que a gente sacrifica o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa mania de achar que a gente merece certos deferimentos pelas pessoas, né? Ah, a pessoa tinha que ter me tratado assim, tal, né? Eu não vou lá atrás dela, se ela quiser, ela vem atrás de mim. Não, esse é o sacrifício do nosso orgulho, né? E aí eu trouxe aqui algumas coisas para a gente pensar sobre os cuidados quando a gente pensa quando a gente pensa em perdão. Porque a gente tem uma diferença hoje que a gente pode fazer aqui uma diferenciação, embora nominalmente não seja tão importante, mas emocionalmente é muito importante. Muitas vezes a gente tem dó de alguém. A gente fala, vou fazer as pazes com ele, porque é um pobre coitado mesmo, ele não tem nada. Vamos pensar que esse tipo de perdão e esse tipo de caridade até é uma piedade passiva, né? Eu vou fazer, não é porque eu quero, eu estou fazendo ali por uma contingência ali. E eu me coloco superior nesse perdão, né? Não, já que ele está mal, eu vou lá procurar ele. Mas se ele... Pensa, gente, quando a gente vê uma pessoa sofrendo, é muito mais fácil a gente se aproximar dela para pedir um perdão do que quando a gente vê a pessoa bem. Porque quando a gente vê a pessoa bem, a gente sente raiva. A gente, às vezes, sente até inveja. A gente não gosta de falar. Mas é muito mais fácil a gente se compadecer de alguém que está em sofrimento do que pensar que alguém que está bem, assim, bem em qualquer circunstância. Por exemplo, acontecer de uma pessoa falar próximo ali a mim, ai, mas fulano tá tendo um câncer e tal, não sei o quê. E uma pessoa do lado falou assim, mas o que importa? Ele é rico mesmo? Quer dizer, que se fosse uma pessoa simples, a pessoa teria compaixão. Ela está com câncer, mas ela é pobre, mas essa aqui não. E outra coisa, hoje tem cura para tanta coisa, a gente até para ter compaixão, a gente tem que pensar. Mas se eu estou tendo compaixão porque eu tenho esperança ou porque eu estou com compaixão porque eu não tenho esperança? Então, muitas vezes, essa piedade que a gente oferta é com culpa. Ai, meu Deus, eu cansei de ler no Evangelho que tem que perdoar 70 vezes. Você já pensou se Deus não me perdoa?
E depois fortalece o ego. Ai, mas eu sou tão boazinha. Olha, eu tô de parabéns, porque eu fui lá e perdoei tal pessoa. Ai, eu sacrifiquei o meu orgulho. Olha o tanto que a pessoa é orgulhosa que ela nem percebe o que ela está pensando. Quer dizer, ela tá dando um perdão que está fortalecendo o ego dela no mau sentido. Já a compaixão, que é esse sentido da misericórdia, que é fazer por paixão, é fazer com o coração, é um perdão que ele é ativo. Não interessa o que o outro está passando. Eu vou fazer porque eu desejo perdoar. Não é por causa do outro, mas é por causa de mim. E aí eu me coloco numa situação de igualdade com o meu irmão. Porque assim, ó, errou às vezes para comigo, fez alguma coisa que ele não deveria ter feito, mas assim, será que eu, na situação dele, eu faria a mesma coisa? Porque a gente pensa, ah, se eu fosse ele, eu não faria tal coisa. Não, mas você tem que pensar, não é se eu fosse ele, porque você não é ele. E a gente nunca vai estar nessa situação de ser a outra pessoa. A gente não consegue se transportar para essa situação e de pensar como ele. Porque se a gente pensasse como ele, não como eu, talvez a gente fizesse a mesma coisa sendo ele. Então a gente se coloca numa situação não de superioridade, mas de igualdade. E aí se torna uma coisa natural. Que a gente vê esses grandes, né? Às vezes o próprio Chico, o Gandhi falou: você perdoou todo mundo que as pessoas fizeram para você? Eles respondiam assim: não, eu acho que eles não fizeram nada para mim. Eles fizeram por causa da condição deles. Eu não considero que foi uma coisa pessoal, porque eles naturalizam de acordo com a condição da pessoa, de cada um. Então, sai dessa lógica de que não é possível ter feito comigo, para falar, não, tá tudo bem que tenha acontecido, e eu vou fazer o meu perdão, porque isso pode acontecer mesmo com as pessoas. E aí a gente vai agir, ao invés de por culpa, por esse sentimento de ser um pouco melhor que eu, e não ser melhor do que o outro, né? E aí dissolve essa coisa do ego, de me sentir superior para me sentir bem. Bem por causa de quem eu sou, não bem por causa do que a outra pessoa é. Bem porque as coisas, elas... É bom fazer o bem e é bom estar se sentindo bem com a gente, né? Aí eu pensei aqui em oferecer a misericórdia, né? Porque é o que eu falei, muitos espíritas, quando você pergunta, a pessoa pensa, não tem raiva de ninguém, eu não lembro de nada do meu passado, mas às vezes a pessoa adoece, às vezes tem alguma questão, aí vem as lembranças. Ah, mas aconteceu isso, eu lembro que a minha mãe, ela fazia, ela nunca fez isso para mim. Eu lembro que o meu padrasto que me criou, tal história. A minha irmã, ou o meu primeiro emprego, ou o meu primeiro namorado. Aí vão vindo aquelas feridas que não estão curadas. E é para elas que a gente tem que ver. Porque a gente pode estar sendo movido pela dor e pela mágoa e nem está pensando naquilo. Só que hoje a gente ainda lida ainda com as coisas, né? Como nos comportamos diante de uma ofensa, de uma injustiça cometida contra nós? Olha, vamos pensar na política, gente. Quanta gente, assim, nesses últimos 4 anos, naqueles 4 anos e nesse 1 ano que nós estamos vivendo agora, não interessa que partido. Nós tivemos 50% da população que estava revoltada. E agora a gente tem as outras 50% que continuam revoltadas. Porque, assim, a gente considera uma injustiça quem estava revoltado antes e uma injustiça quem está revoltado agora. E a gente vai se envolvendo pela raiva, pelo julgamento. Até isso a gente tem que perdoar. E dizer, Deus, está no comando? É contigo. O barco nosso do Brasil não está ao léu, não. Tem alguém que está comandando, tem alguém que é maravilhoso, que vai nos levar ao destino certo. Eu preciso fazer a minha parte, eu não posso fazer parte de todo mundo. E eu não posso. Ontem mesmo, eu estava no consultório, a pessoa ouvindo uma mensagem lá de negócio de política, e no final da mensagem falava assim: porque se você pensa em tal partido, pode desligar o telefone, porque esse número não é para imbecis. Eu falei, gente, como que uma pessoa pode partilhar, um espírita, pensar em julgar, porque pensa diferente de mim? Então, quando a gente está falando de perdão, de julgamento, de ofensa, de adversário, gente, nós achamos que nós não fazemos parte. E o próprio movimento espírita sofreu uma racha.
Quando o nosso... Só existe um mestre, que é Jesus. Só existe uma bandeira, que é da caridade. Mas quando a gente vê, a gente já se deixou levar pelo ódio, né? E ficamos 4 anos com ódio, ou estamos esse ano com ódio e vamos ficar mais 4 anos com ódio, dependendo de um partido para lá e para cá, e não importa isso. Ao invés da gente se doar tanto que a gente vai perdoar aquilo que a gente não concorda, perdoar o não, fazer as pazes com o possível, né? Então, eu achei importante lembrar também que algumas pessoas pensam, não, quando eu morrer eu vou perdoar. E a gente esquece da realidade do mundo depois da vida, a gente esquece da realidade das obsessões, que nós podemos nos tornar obsessores ou ser obsediados depois. Porque a gente não fez aquele trabalho de reconciliação enquanto a gente está caminhando. Então, diante de Deus, a gente se coloca como aquele que fala, Senhor, Senhor. Mas a gente, muitas vezes, não vai entrar no reino dos céus da nossa consciência. Não tem ninguém lá na porta. A gente é que vai falar, não, eu preciso voltar de novo, Deus. Porque eu ainda não consegui ter essa fé, essa esperança totalmente. Tem uma das poesias do Mário Quintana que ele fala, se eu pudesse, eu pegava a dor, colocava dentro de um envelope e devolvia para o remetente. Só que não tem jeito. A gente tem que pegar a nossa dor e trabalhar com ela. E aprender com ela e superar, né? Tudo isso. Então, a gente tem 2 soluções. A gente tem a solução do mundo, que é a solução do ódio, que vai manter a gente vinculado com a pessoa, com esse adversário, com essa pessoa que a gente não se conforma. E a gente tem a solução do Cristo, que ele falava, a minha paz vos dou. É essa paz, a paz do perdão. É essa paz que apazigua o nosso coração. Não concorda com o erro, mas eu também não vou, eu não vou mudar aquela pessoa. O mundo que eu posso mudar é o meu mundo íntimo. Essa que é a solução do Cristo. Vamos fazer a nossa parte. Vamos tornar esse um mundo melhor. E eu já estou meio atrasada, né? Tem uma história, né, que eu queria contar para vocês rapidamente, que é do Ives Otta. Em 1997, ele foi assassinado pelos próprios seguranças dele. Ele foi sequestrado e deu um problema, e ele acabou sendo assassinado com 8 anos, né? Foi uma história tocante que chocou o Brasil inteiro. Só que os pais deles, depois de passar do choque, a dor e a raiva, eles começaram, desde 2000, a fazer um movimento de paz e justiça e exota. É maravilhoso, gente. Eles tentando conseguir o Dia Universal do Perdão. Depois, vocês que vão poder assistir na internet, vão poder ver tudo. Ele estava falando assim, perdão é uma coisa e justiça é outra. Eu posso perdoar e querer que a justiça seja feita. Só que as pessoas pensam que é muito fácil perdoar, mas perdoar é um trabalho, é uma decisão. Ele escreveu aqui, nós criamos um trabalho que chama Mães Sábias na Terra, Filhos Felizes no Céu. Olha que coisa maravilhosa. E aí eles gravaram o encontro do pai com o primeiro encontro que ele teve, quando ele falou, não, eu quero perdoar, eu quero fazer esse movimento pela paz e pela justiça. Então ele foi lá e ele falou assim, as pessoas pensam que a gente é iluminado, mas ninguém sabe o tanto que a gente sofreu para conseguir dar esse perdão. E assim, o que o Cristo fazia, o que Jesus nos ensinou, não era fazer uma justiça que simplesmente punisse, que é o que a gente faz. Não, eu quero ver a outra pessoa passar o que eu passei. A justiça que Jesus propunha era uma justiça que restaurava, ela curava o pecador. Ela trazia, ela falava assim, você pecou? Então, está tudo perdoado. Vai e faz melhor. Seja melhor do que você mesmo. É uma justiça, gente, que nós deveríamos pensar. Se a gente for melhor e as pessoas forem melhores, todos nós seremos mais felizes. Se eu não conseguir ser melhor, eu não vou conseguir ser mais feliz, né? Então, eu vou encerrar aqui com essa mensagem, que fala assim, o que é mais importante? Perdoar ou pedir perdão? Quem pede perdão mostra que ainda crê no amor,
Quem perdoa mostra que existe amor para aquele que crê. Mas não importa saber qual das duas coisas é a mais importante. E sempre é importante saber que perdoar é o modo mais sublime de crescer. E pedir perdão é o modo mais sublime de se levantar. Então, com essa reflexão, eu tinha preparado uma poesia, mas eu acho que eu já estourei o tempo. Pode falar, Eu Paula. encerro. Pode falar. Então, você acredita que é a mesma mensagem que você leu na entrada? É muito assim, como que a gente recebe as coisas, né? Você deve ver como é que cai direitinho com a mensagem que você... A segunda mensagem. Ele fala assim, ó. É do Osório Pires. Aí ela chama Ajudar e Esquecer, né? Que é o passe adiante que você leu, né? Um dia perguntei ao sol, o que fazes para fugir no eterno alvorecer? O astro divino respondeu brilhando, ajudar e esquecer. Interroguei a árvore, que fazes para florir, amar e frutecer? Ela, embora ferida, falou calma, ajudar e esquecer. Interpelei depois o pão, que fazes para ser a vida e a bênção do dever? O pão amigo acrescentou sereno, ajudar e esquecer. E eu disse à fonte límpida, que fazes para dar renúncia por prazer? Atada ao solo, resumiu cantando, ajudar e esquecer. A própria terra consultei. Que fazes para tudo alentar e refazer? Maternalmente, replicou bondosa, ajudar e esquecer. Alma, se aspiras à ascensão sublime, na luz do amor, sem nunca esmorecer, guarda o leme da vida em toda parte, ajudar e esquecer. Que Jesus dê uma boa noite a todos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Desculpa que eu passei um pouquinho do tempo. E muito obrigada pela oportunidade, viu? Boa noite. Boa noite. Nós que agradecemos, Paula, por essa reflexão tão profunda, né? Que nós possamos guardar. Eu perdoo, eu honro e eu respeito, né? São essas três, é nessa sequência, né? Perdoar, honrar e respeitar. Estou até voltando lá. Aí, eu respeito, eu honro. o contrário. É isso mesmo. Eu acho que isso aí, para mim, foi um grande aprendizado. A gente respeitar, a gente honrar e a gente perdoar. Que não é fácil, né? Mas... É um trabalho por uma vida. Foi ótimo a sua reflexão, assim, trouxe uma luz, né? O perdão e o amor têm que andar de mãozinhas dadas, né? Porque senão a gente não consegue, né, Paula? Muito obrigada, Paula. Que Jesus, Maria Santíssima, a equipe do nosso querido senhor José Marcos Garcia, patrono da nossa casa, e Eurípides Barçanufo, te proteja, te ampare, minha amiga, que é muito bom ouvi-la comentar sobre o Evangelho do nosso querido. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Nossa, que Deus abençoe cada um que está aqui, as famílias. Assim seja. Todos aqueles Paula. Que estão em sofrimento, conforme na oração. Assim seja, Paula. Fique conosco, que nós vamos fazer agora a nossa sensibilização final. Mas antes eu quero convidar os nossos amigos, né? Que a semana que vem é feriado, mas é aquele feriado que nós temos que trabalhar, dia do trabalho. Então, eu convido a vocês, será a nossa primeira segunda-feira, mas esse mês nós vamos fazer uma troca, né? Que a primeira segunda-feira é o estudo do Paulo e Estevão, e esse mês, agora que inicia maio, a gente vai fazer uma troca. A semana que vem, nós teremos aqui conosco a nossa querida Doroti Pereira, que irá falar para nós sobre os sinais do tempo, né? Sinais dos tempos, né? Que está lá na Gênesis. Então, é um momento também de reflexão, né? Então, deixo aqui o convite para que todos possam estar conosco, tá bom, meus irmãos? E agora... vamos para a nossa sensibilização final, enquanto o Adalto está ali preparando para fazer a nossa oração.
Vamos agora, meus amigos, quem pegou sua aguinha, que está aí do lado, né, do celular, do computador, ou mesmo mentalize uma jarra de água, para que a equipe espiritual, o senhor José Marques Garcia, possam vir nos amparar, nos assistir, nos dando força na caminhada, que possamos sempre ter o nosso querido Mestre Jesus, a nossa querida Mãe Santíssima, nos amparando e nos assistindo. E que nós possamos, como foi a noite de hoje, apesar de todas as dores, vamos perdoar, pois o perdão nos acalma, nos asserena, nos ajude a caminhar, né? Os degrauzinhos que nós temos para ir galgando na nossa evolução espiritual. Agradecemos muito a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de mais um dia. E que possamos, nesta semana, sermos um pouquinho melhores do que a semana que findou. Gratidão infinita a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, a equipe do Senhor José Marques Garcia. Abençoe os nossos lares, os lares dos nossos irmãos que nos assistirão posteriormente, que também possam receber essa energia de luz, de paz e de amor. Seu Adalto? Sim. Reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças. Traziam as marcas do sacrifício, transpassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhes suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo da charruna do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa e as mãos realizam. Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam e ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam e que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelaram as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente, falarão de ti ao mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as próprias obras. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Você tinha ligado? Assim seja. Muito obrigada, seu Adalto. Obrigada, meus amigos, Paula. Gratidão infinita pela essa noite de grandes reflexões. Meus amigos que estão aqui conosco, que possamos levar nessa semana: eu respeito, eu honro, eu perdoo.
Um beijo no coração de todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigada, Júlio. Com Deus. Boa noite a todos, gente. abraço a Obrigada pelo todos. convite. Gratidão.